Hoje eu vou te ensinar 5 maneiras de você dizer mais ou menos em inglês. Como que a gente sai daquele básico do more or less? Bom, então assista esse vídeo até o final. Bom, então antes da gente ir realmente para o nosso assunto, que são as 5 formas de falar mais ou menos em inglês, não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar seu like. Bom, então começando. A primeira forma, que eu acho que é a mais comum e todo mundo conhece, é o more or less, tá? O more or less, ele realmente é a tradução ao pé da letra de mais ou menos, e ele quer mais dizer quando a gente está querendo dar um sentido de intensidade. Ele é a expressão mais usada e ela tem o sentido de quase, quando você está falando sobre quantidade ou a intensidade de alguma coisa, tá? Normalmente, ela vem quando? Ela vem no final de frases ou ele vem com uma resposta. Então, por exemplo, quando você quer dar uma resposta isolada sobre qualquer pergunta que você quer falar, mais ou menos, então a gente também usa o more or less. Por exemplo, a gente tem a frase: This lunch will cost you $50 more or less. Então, eu tô falando, esse almoço vai te custar mais ou menos $50, tá? Então, você vem no final da frase. Aí, se a gente tem, por exemplo, uma pergunta, Did you enjoy the movie? Então, você aproveitou o filme? More or less. Ah, mais ou menos. Eu aproveitei mais ou menos. A gente não precisa falar mais nada. Você pode simplesmente responder com more or less. Bom, o segundo caso de como a gente fala, o mais ou menos, vai ser com o about. O about, ele é normalmente usado acompanhado de números, tá? Então, quando você vai falar sobre idade, quantidade, que não é uma quantidade, uma idade, um valor certo. É assim, mais ou menos tantos. Então, a gente usa o about. Por exemplo, how old is she? She is about 40. Então, eu tô falando quantos anos ela tem. E aí, eu respondo com ela tem mais ou menos 40 anos, tá? Então, pode ser que ela tenha mais, como pode ser que ela tenha menos. Um outro exemplo. I paid about $10 for each bread. Então, eu tô falando que eu paguei mais ou menos $10 para cada pão. Então, assim, pode ter sido mais de $10, como pode ter sido menos de $10, tá vendo? O about vem sempre acompanhado de um número. Bom, o terceiro caso de como falar vai ser o kind of. O kind of, ou kinda, ele é bastante usado, ele é uma expressão muito usada no inglês, e ela é usada para responder perguntas que normalmente, tá? Não são todos os casos, mas a maioria dos casos, perguntas que você poderia responder com sim ou com não, tá? Então, por exemplo, he is kind of annoying, don't you think? Então, ele é meio chatinho, você não acha? Tá? Então, tá vendo esse? Ele é meio chatinho, kind of, que a gente pode falar tanto kind of como kinda, tá? Tudo junto. Um outro exemplo. How was your Pilates class today? Kind of boring. Então, como foi sua aula de Pilates hoje? Ah, foi meio chata, tá? Então, vocês podem ver que o kind of, ele tem um sentido de meio. Não é realmente o mais ou menos. Ah, é meio chato, meio legal. Foi bem médio, tá? Bom, e os dois últimos, eles têm o mesmo sentido, tá? Eles podem ser usados nos mesmos casos. Não vai ter, assim, uma diferença muito brusca entre eles. Então, assim, você pode usar um como pode usar o outro, vai ao seu critério. E eles são usados quando? Quando a gente vai responder perguntas normalmente que começam com how, tá? Ou em algumas outras situações, mas a grande maioria é para responder perguntas que começam com how. Que são quem? A gente tem o sort of, que é o sorta, ou o so, que é realmente o mais ou menos, tá? Então, por exemplo, a gente tem How was the party? Was it fun? Como estava a festa? Ela estava legal? So. Tava bem mais ou menos. É realmente o símbolo que a gente faz, né? Essa da mão no português. Um outro exemplo com so. Are you ready for the test? Você tá pronto pra prova? So. É bem mais ou menos, tá? Agora usando o sort of, que também poderia ser o so.
Are you happy? Sort of. Ah, mais ou menos. Não tô feliz, mas também não tô triste. E também o último exemplo. Do you speak Italian? Sort of. Então, mais ou menos. Bom, então essas foram as 5 formas de você falar mais ou menos inglês. E como você usa cada uma delas, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo na próxima.